Olá, estamos aqui em mais um episódio do videocast Somos Curatas. E para já começamos pedindo para vocês curtirem, compartilharem, apertarem o sininho e acompanhar todos esses episódios que a gente fala de nova economia, de comunicação, de tecnologia, de soft skills e assuntos que têm a ver com esse universo da nova economia, da indústria 4.0, certo, Cássia? Exatamente. Eu sou a Alice Salvo, estou aqui com a minha parceira e com um convidado muito especial que a Cássia vai apresentar para a gente. Muito bem. Muito bem-vindos ao nosso novo programa. Eu sou Cássia Aulísio e estou aqui com Marcos D'Alessandro. Vou contar para vocês um pouquinho do currículo do Marcos D'Alessandro para vocês entenderem que nossa pauta hoje vai ser ótima para quem está buscando movimentação no mercado de trabalho, para quem está acompanhando alguém que esteja, né, escolhendo uma transição de carreira e como as novas tecnologias estão ajudando nesses processos. E o Marcos, ele é fundador de uma startup nesta área. Porém, tem uma curiosidade, o Marcos ele é formado em economia pela USP, tem carreira de 35 anos como economista e diretor financeiro de empresas e se tornou empreendedor em 2016, fundando uma startup chamada A Ponte, que é uma empresa de recrutamento e seleção que se especializou na busca de talentos por meio de inteligência artificial. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse também, né? Fiz uma apresentação muito breve. Fala um pouquinho dessa sua jornada. Obrigado pela oportunidade. Então, mas é interessante, porque essa lidar com tecnologia e a minha própria vida, a minha própria carreira, né? Comecei para ser economista, eu fiz carreira dentro de jornal, trabalhei na Gazeta Mercantil durante anos, fui de estagiário a diretor financeiro, virei um especialista em reestruturação de negócios, então tive uma empresa de reestruturação de negócios. Vivia de gravata, né? Trabalhei muito para os outros, vivia de gravata então muito sisudo, uma coisa de emprego, né? Um emprego formal, acordava, tinha trabalho e de repente virei empreendedor. E quer dizer, é um mundo novo e é um pouco a tendência que a gente vem agora, né? Da mudança da estrutura de emprego mesmo, né? Os empregos tendem a diminuir, esse tipo de empregos mais clássicos, mais tradicionais. E vai depender muito da sua criatividade, da sua inovação, das suas características de empreendedorismo. Então, um pouco o que eu acho que a gente Você precisou se reinventar, então. A gente dá o discurso disso, mas eu tive que fazer isso comigo mesmo, com a minha própria carreira. Uhum. E aí, hoje, eu consegui fazer algum capital, consegui quebrar 2 startups logo de início. Que né? beleza. Sinal que você está mais maduro atualmente. Todo mundo fala, né? Você, na sua trajetória, é bom você ter sempre algumas quebras na história. Quem não passou pelo fracasso, né, não sabe o que é sucesso. Exato. Tem até história do Matt, né? Tem gente que procura isso mesmo. Eu quero fracasso na carreira dele. Uhum. Sofreu, né? E agora já estão numa coisa. Hoje eu sou CEO dessa ponte, que vocês citaram aí, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. E usando inteligência artificial. Então, focado muito em em tecnologia borderline. Tá. Tecnologia de ponta. A gente lida com um laboratório de inteligência artificial dentro do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que dá base às startups que a gente está investindo. E a gente então cria a própria tecnologia, o que é muito bom. Graças inclusive, a investimento ao Estado, à USP, às FAPESP, né? Então é um pouco de inteligência para um país poder subir, ter investimento em tecnologia, em pesquisa é fundamental, né? Então a gente está usando a universidade. Esse teu conhecimento em economia provavelmente ajudou bastante a conseguir, né, esses investimentos e a conseguir estar dentro de um núcleo que está apoiando a pesquisa dessa forma. Conta um pouquinho como essa sua habilidade econômica tem ajudado nisso. Então, eu tenho um sócio que fundou esse laboratório de inteligência artificial há mais de 20 e poucos anos. Tá. Então, a gente está lidando com inteligência artificial muito antes de virar moda, né? Sim, porque a inteligência artificial não nasceu ontem, né? Então tá desde a década de 60 aí que as pessoas estão estudando isso e tudo, né? E aí a amplidão, o que é inteligência artificial? É muita coisa, né? É que precisou vir do ChatGPT, né? Só um parênteses para quem está assistindo agora. Ele tangibilizou o que era o uso da inteligência artificial para qualquer ser humano. E aí, de repente, virou uma coisa que todo mundo cobiçava, mas ela já existe há muito tempo. Uma barreira de entrada muito mais fácil, muito mais barata, né? Exato. Então. Mas o Brasil precisa, e a gente tem, então, pesquisa, a gente tem tecnologia própria, e aí a gente desenvolveu para essa ponte, e depois eu vou falar mais um pouco
qual é o diferencial dessa tecnologia. Tá. E então, mas você perguntou da história da carreira, da minha Isso. experiência de carreira. Então, esse meu sócio, ele começou a criar um modelo Tá. de investimento, e agora eu estou fazendo a mesma coisa. Ele, para criar um modelo de investimento de startup, ele pensa sempre assim, quer dizer, é uma equipe. Não adianta você pegar só jovens ou só old schools. É uma conjunção de fatores. Uhum. Então, ele gosta muito de um empreendedor que teve do outro lado. Tá. Quer dizer, do outro lado então, eu tive do lado das empresas, você teve a dor do outro lado. Tá. Quando você teve a dor do outro lado, a experiência do outro lado, você vem para ser empreendedor. Aí você tem os skills que você tem que aprender de empreendedor, mas você tem muito a vivência da dor do outro lado, né? Muito bom. Você tem empatia com o seu cliente. Então, Porque as empresas, elas têm um jeitão de... Por mais que cada uma tenha a sua, né? A sua cultura e sua identidade, mas eu acho que as empresas, elas têm barreiras, né? Elas têm alguma burocracia, elas precisam ter uma hierarquia para as coisas acontecerem, tem uma governança mais rígida. E aí, quem só foi empreendedor, às vezes não entende por que as coisas são rígidas. E agora todas as grandes empresas descobriram isso, né? Você criam as aceleradoras, né? Porque pelo modelo interno, a inovação não acontece, né? As estruturas rígidas não deixam a inovação acontecer. E você falou uma coisa muito interessante, assim, que a pesquisa na inteligência artificial já acontece no Brasil há muitos anos, e às vezes as pessoas nem sabem disso. E vocês estão lá trabalhando com as empresas na borda, né? Na borda da tecnologia, as deep techs, que são as empresas que ainda estão muito na fase, são as pesquisas que ainda estão muito, né, incipientes, que até isso virar uma empresa tem também um ciclo tem um aprendizado aí para acontecer, né? Então, e aí as metodologias de startup, né? Uhum. Que vem ajudar. Então, e elas estão entrando, e eu acho interessante agora essas metodologias, então até as próprias... A Inova, USP, Inova, as próprias universidades descobriram que elas precisam dar esse skill para os pesquisadores. Para os pesquisadores, para os seus formandos, para a graduação. Ó, você tem que preparar para esse mundo novo. Não adianta só dar ciência, né? Sim. Vem da ciência. E como usar essa ciência, provavelmente para criar seu próprio emprego, para criar sua própria empresa. Aplicabilidade. Fazer essa ponte, né, da empresa, da pesquisa para o mercado, né? E o funil, e dar essas monitorias, é importante, né? Porque esse pesquisa... Muita ideia morre de largada, né? Muita boa ideia morre de largada. Uhum. Nem sempre as melhores ideias viram grandes empresas. Às vezes E, aliás, isso é estatístico, né? Muitas vezes o cara que é inovador, ele tem a ideia, não consegue vencer, vem outro, pega a ideia dele e faz. Aí, por quê? Porque a metodologia faltou skill, faltou esse cara. O clássico exemplo da Microsoft, né? Pois é isso mesmo. Né? E aí me conta, como é que você se juntou com esse professor, o professor Marcondes, certo? Ele é chefe do laboratório, né? Tá. Então, no laboratório, a gente tem alguns formandos dele que ele indica pra gente, a gente contrata, a gente põe eles dentro do laboratório, contrata para desenvolver a nossa própria tecnologia. É como se fosse uma ligação bem grande com a universidade, né? E que é muito legal. Então, é a universidade fornecendo boas cabeças e a gente segurando as cabeças no Brasil, investindo com tecnologia brasileira, né? Então, muito bom. Senão a tendência também do pessoal querer, né? Aprende aqui, vai lá para fora. Mas conta da sua empresa. Essas cabeças hoje estão a fuga de cérebros, né? Fuga de cérebros e a falta de mão de obra especializada, né? No mundo e no Brasil, né? No Brasil falam que está quase 500 mil vagas de tecnologia que estão em aberto, né? E conta da ponte, então. Como é que ela foi criada? Como é que foi a ideia? Quando ela foi criada? A gente, com tecnologia, então, onde a gente pode encaixar essa tecnologia de visão computacional, de leitura de dados não estruturados, né? Que a gente fala, linguagem natural, né? Sim. Pensamos, então, um grande mercado, e você pensar no RH, foi uma das áreas das empresas que mais demorou para ser digitalizada, ainda está sendo digitalizada, vem sendo digitalizada, né, uma série de partes da gama de processos, mas esse recrutamento e seleção agora esquentou, né? Uhum. Mas isso foi um dos últimos, né? Era um espaço bem grande, um oceano azul. A gente chega, o México, então, pô, a gente consegue
pegar dados não estruturados, currículos em qualquer formato, estruturar eles, ler e achar um matching conforme uma descrição de perfil. Começamos nessa linha, usando Deep Learning, fazendo treinamento, e começamos a fazer, a gente conseguiu um investidor, a gente tinha nosso próprio dinheiro, conseguimos alguns investidores institucionais, são 4, gostaram do nosso conceito, fizemos pitch, tem todo um discurso, né, um aprendizado de como você conquistar esse primeiro dinheiro, e aí tem as séries e tal, né? Então, todo é um aprendizado que eu vim dessa hora, tudo aprendi nesses últimos 10 anos. Você lidava com o dinheiro de uma corporação, de repente você teve que ir atrás do dinheiro. Então, e é investimento anjo ou é investimento de, não, agora foi de organismos? Não, foi anjo primeiro, né? Uhum. São anjo, agora a gente anjo, seed, money, são, né? Tá. Uhum. A gente já está com seed money, agora a gente está entrando, agora a gente vai entrar na tração que a gente fala, né? Tá. Porque a gente já está faturando, já tem cliente, agora é máquina de venda, né? Dinheiro para aumentar a estrutura comercial. Marketing, growth. Máquina de venda, né? Legal, legal. Estrutura comercial. Tá. Tal do CAC, né? E tudo isso eu aprendi, né? CAC é o custo de aquisição de cliente. E começar a fazer aquela continha, né? Quanto que eu gasto para ter esse cliente aqui comigo? Tal coisa que lá atrás a preocupação era maior com a tecnologia, com o que vocês... Então, você vê como é bom ter um economista na empresa, né? Lógico que é. Muitas startups acho que precisam dessa mentalidade aí também, né? Mas retoma lá, você estava falando de vir uma oportunidade de trabalhar, de automatizar o recrutamento e seleção. Essa história, então. Trouxeram a AI. E a gente passou. Então, essa história do Product Market Fit. Quer dizer, você testar o mercado, né? Faz parte, então, dessa caminhada. A gente veio com um modelo mais tradicional. Vamos lá, a gente tem um laboratório, então a gente consegue fazer uma tecnologia diferenciada, melhor. Fomos testando isso, testamos mais de 30 e poucas empresas. Tá. E aí, a gente chama de mais uns termos em inglês aí, né? Que a gente fez a cash burn, né? Então, queimamos dinheiro testando, fazendo piloto. 1, 2, 3. Fizemos mais de 35 pilotos com grandes empresas. E a gente foi sentindo a dor, e aí a gente viu que a gente estava muito igual ao que os outros... mas o que você tem de diferente, né? E aí, todo mundo insatisfeito com a questão a inteligência artificial me faz match, mas nunca faz muito sentido. Muitas vezes vem coisas que não tem nada a ver com o que eu quero, que é um modelo de treinamento tradicional de você usar um banco de dados, as experiências passadas para decidir a experiência futura. E vem os vieses de preconceito, vem uma série de coisas que hoje o mercado está falando muito dessas ATS digitais, né? GUP e etc. Porra, por que eles fazem aquelas escolhas? Não era bem aquilo, vem coisa que não faz o menor sentido para mim. Porque para fazer esse match, você precisa ter um job description, qual que é o cargo que você tem, né, da vaga, e dos currículos. E para fazer isso, você tem que unir essas duas pontas, certo? Unir essas duas pontas. E aí, na leitura de currículos, eles querem achar os match, achar as escolhas, as melhores escolhas que eles fizeram para o passado. Então, eles vão... E o passado já não dá conta do presente, o passado né? já não dá conta do Muito presente. menos do futuro, né? Então, e aí a gente tem um insight baseado numa tecnologia que o professor trouxe, de cloning technology. Então, a gente fala assim, não, a gente... Cloning, de clonar. De clonar. Cloning technology. A gente clona o modelo mental de um profissional. De um recrutador. No caso do recrutador, né? Depois agora a gente está abrindo para outras clonagens. Né? Vai clonar o modelo do profissional. E aí a gente mudou, inclusive, a empresa, né? Que a gente era uma empresa de recrutamento, hoje a gente é uma empresa de funcionário digital. A gente está criando funcionários digitais. Nossa, que bacana. Então, o primeiro funcionário digital foi o recrutador. O recrutador, tá. O recrutador. Então, a gente então como é que eu vou conseguir fazer o ranking, a lista quente? Eu fazer essa primeira fase do pipeline de recrutamento, que é a fase mais trabalhosa. Então, só para falar, o SLA. Estou falando de termos, aí depois a gente... a gente vai explicando. Vai explicando. O tempo, o pipeline, o caminho para fazer um recrutamento vem. Vai lá, escolher os currículos, selecionar os currículos. Entrevista 1,
vê os dados dele, tem um onboarding que contrata ele e, bom. Experiência e tal. Então, esse pipeline demora 30, grandes empresas bem organizadas, 30 dias. Outras empresas mais, 35, 45 Já trabalhei em algumas com 6 meses para repor uma vaga. Repor uma vaga é um custo gigantesco, escolher direito um custo gigantesco. Isso quando você acerta, né? Isso quando você acerta na primeira. A gente fala assim, o turnover, né? O custo, calcula que se você perder uma pessoa, custa 8 vezes o salário dela. Porque você pensa no treinamento, na curva de aprendizagem, na taxa de vacância, tem um monte de conta. A gente faz conta, a média daí. Aí o economista fazendo conta. Aí, então desses 30 dias, 25 dias, 24 dias, é escolhendo currículo. Tá. Escolhendo currículo e muitas vezes você não tem uma capacidade de ler todos os currículos. Você vai ler. Então, a maior parte das vagas, por exemplo, você lê até achar o candidato que encaixa lá. Tá. Quer dizer, você não vai ler todos. Todos aqueles que estavam lá. Você não vai ler todos aqueles currículos. Agora, imagine, só que você tem um processo de escolha no currículo, né? Tá. E esse processo não é uma coisa natural assim. Não é simples. Eu quero um cara formado nisso. Não, anos de experiência, trajetória, uma série de variáveis que você vai pegando, sutilezas. Educação, como é que ele se mantém estudando. Como é que se ele está se renovando, se ele tem certificados. Permanência nas empresas, porque isso é um fator que assusta, né? Então, a gente foi entrevistando e foi dividindo a gente chama de raciocínios, modelo mental. Você vai criando os raciocínios que essa pessoa usa na hora de fazer essa contratação. Aí a cada vaga, a cada tipo de momento, ela pesa diferente, isso. Então a gente mapeia isso também. Que peso, o que é mais importante, menos importante, né? Então a gente consegue mapear, estruturar. Então o que é a tecnologia da ponte? Ela, de um lado, ela busca dados em qualquer lugar, reestrutura de qualquer formato, estrutura num formato inteligente. Tá. Basicamente são 17, 18 informações diferentes. Tá. E cada uma dessas informações com seus tempos, cálculos, etc. A gente consegue criar muitos números em cima disso e usa esses raciocínios. E aí, então, o que é o algoritmo? Ele pega todo o modelo mental que o recrutador deixou, lê todos os currículos. Só que ele faz exatamente, então, ele faria exatamente como um humano, uma pessoa. Humano. Só que faz isso muito rápido e um volume de dados muito grande. Muito grande. E faz, assim, eu não gosto de falar que faz melhor que o humano, mas faz no sentido de que ele lê todo o currículo. Lê tudo, sim. Ele não deixa não, passar e às vezes nada. o humano é o que você falou, né? Tem 100 currículos para analisar. Ele faz aquela leitura. Analisa 20 e aí achou no 21º já não olha mais o resto, né? Outros, Então, e aí uma das coisas que a gente vem falando, e a gente, na experiência agora com as empresas, você está ocupando então uma vaga de uma pessoa. De uma pessoa. Não vem acontecendo isso. Mas que pena, não era para economizar para a empresa. Não, a gente está economizando para a empresa pode substituir mesmo. Só que você cria o cientista de dados. Ele começa a sofisticar muito o cientista de recrutamento. Ele começa a analisar, ele começa a entender, e a gente fala que a gente começa a fazer um processo muito mais justo. Tem que ter alguém para pilotar essa máquina. Né? Eu vou pedir um tempinho só para a gente fazer um intervalinho, que a gente vai voltar, que esse assunto é muito interessante. Eu gostei do cientista de recrutamento, adorei esse termo. Legal, vamos lá. Até então mais. A gente está criando termos, né? Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Olá, voltamos aqui com o Marcos, que estava contando aí o caso super interessante, transformando profissionais digitais. Profissionais digitais. Então, conta mais pra gente, a gente parou aqui um pouquinho pro intervalo, mas continua. Então, aí eu estava até falando que então você cria o modelo mental, a assertividade, então, é impressionante como você aumenta. Então, a gente tem uma assertividade muito maior do que esses modelos de treinamento. Tá. Porque, inclusive, assim, a gente tem um processo, né? A gente faz essa pesquisa, esse modelo mental, gera os primeiros rankings, você reanalisa, então a gente faz auditoria desses primeiros rankings. Tá. O recrutador, a equipe, em geral a equipe, mas os mais experientes, eles falam, mas veio caras aqui que não tinham nada a ver. Mas por que vem? Aí ele fala, porque são modelos mentais que ele não colocou no modelo inicial, porque ele nunca tem certeza, ele não tem isso mapeado. Tá. Não. Dá um exemplo pra gente, assim. Não, mas esse cara veio da área de
veio do setor agrícola, sei lá. Tá. Não quero gente. Não quero ninguém do agro. Não quero no agro porque eles vêm com características, experiências que não vou contribuir para o meu negócio. Eu quero gente mais pronta para um ponto. É só mapear, né? Aí ele vai descobrindo uma série, ele vai descobrindo, né, que tem, e a gente vai criando. Então, cada cliente novo, a gente vão criando raciocínios novos. Então, hoje a gente está tem raciocínio para tudo, né? Mas são 32, 33 raciocínios já criados, que hoje, então, fica mais fácil, hoje, cada vez mais fácil. Deixa eu ver se tá claro. Cada vez que a Ponte pega um cliente numa indústria nova, num segmento que ela não atuou, ela vai trazer esses raciocínios que fazem sentido para aquela indústria hoje. Vocês não vão buscar isso no modelo... Não, é agora. É agora. É agora. O que eles estão buscando agora? E é nessa inclusão de raciocínios que isso se soma ao que vocês já têm na base de dados e que vai qualificando cada vez mais esse match do recrutamento. Seria é tão isso. importante desqualificar. Me desculpa, mas eu vou ter que fazer uma piada aqui, Marcos. Você já deve conhecer essa piada, que é do seu meio, não sei. Uma vez, mas eu acho isso muito legal. Quando uma vez me contaram isso, né? Um recrutador estava com 100 currículos em cima da mesa. E aí ele pegou os 10 primeiros e falou assim para a secretária: pode jogar o resto fora. Você conhece essa piada? E ela falou assim: mas como eu vou jogar fora aqui esses 90, né? De repente tem a pessoa que você precisa. Ele falou assim: não, eu preciso de um candidato que tenha sorte. Além de todas as qualificações, ele precisa ser sortudo. Esses 90 não são sortudos. Olha o viés humano, né? Então, e por isso que o nosso discurso é que a gente humaniza, porque a gente vai ler o 100. Vai ler o 100. Vai ler o 100. Vai achar. E a gente consegue, tem condições, a gente está criando agora um feedback, a gente tem condições de dar feedback, porque é o tal da cientista de dados. É muito técnico, né? Eu selecionei porque você tinha X anos disso, porque você tinha uma série de variáveis que compôs ele primeiro. Aí os caras que ficaram um pouco, você consegue dizer para ele por que, tecnicamente... O famoso... a falta de feedback no recrutamento a falta de humanização, né? É o que todo mundo reclama, né? Então você consegue dizer, se você tivesse algum certificado a mais, se tivesse você teria te pontuado o suficiente para entrar na... Isso dá a chance para aqueles não selecionados poderem desenvolver suas carreiras. Dá satisfação, dá um retorno. Não, e muitas vezes, são coisas a gente vê, assim, metodologia ágil. Coisa simples de ele agregar no currículo dele, tá muito na mão dele. Pode fazer de graça. De graça, oferece uma semana de curso. Exato. Coloca isso no currículo dele e aumenta a empregabilidade. Você aumenta a eficiência aí de todo esse processo, de todo, né? Então, assim, a gente falando da inteligência artificial, que muitas vezes, ou ela é a salvadora da pátria, ou ela é a vilã, né, do mundo, assim. Mas a inteligência artificial, nesse mercado que você está atuando especificamente, no que ela ajuda, né? A gente vê pesquisas aí dizendo que a inteligência artificial aumenta faturamento, aumenta a produtividade. O que mais que você acha que ela aumenta? O que ela ajuda no recrutamento, por exemplo? Bom, né, então, nesse sentido, na nossa tecnologia, você humaniza, você aumenta, você se torna mais justo esse processo, né? Quando você consegue ler todos os currículos, não precisa sorte, da tua sorte. Não, até os azarões vão conseguir emprego. Não, mas a sorte modifica, né? A sorte é você ter passado pelas experiências que a empresa tá desejando. Que pode ser muita sorte, claro que é uma sorte estatística, né? Quanto mais experiência você tiver, mais chance você vai ter, mais sorte você vai ter, né? Você vai ter mais sorte na vida, mais currículo, mais etc, mais experiências, mais sorte você vai ter. Mas eu falo muito dessa história do aumento de produtividade, né? A gente fala, né, que todas as empresas, aquelas pesquisas, né, todas as empresas vão... se você não tiver inteligência social nos próximos X anos, a tua chance de morrer é gigante. Então, por quê? Porque, exatamente, tendo inteligência artificial, a produtividade, o teu ROI vai aumentar 7%, mas falam em produtividade de 25%. Então, se você não tiver com essa, se você não adquirir essa produtividade... Uma empresa 25% menos produtiva... Numa competição capitalista... Não dá. Ela perde. Você vai ficar de fora. Mas aí é assustador, né? Então eu preciso ter inteligência artificial, preciso ter... Não é... Calma, que tudo está ficando mais fácil, está ficando mais acessível, as barreiras de entradas
estão ficando mais fácil. As profissões novas, né? Agora a gente já começou a procurar gente com especialidade, com sabe desenhar, sabe perguntar para o chat GPT. Exato. Especialistas em prompt. Vocês viram que já tá rolando dicionário de prompts, glossário de prompts. E eu vi também pessoas não criticando, dizendo que isso não é útil. Ok, uma forma de sistematizar e organizar. Mas assim, você tem que ter o seu crivo também, né? Humano, para saber perguntar, para colocar aquele prompt pro seu negócio. Que não dá para um copy e cola e você achar que não vai funcionar. Então, o que a gente vem falando é só do pipeline mais uma vez, né? Tá. Os processos das empresas, elas vão ter, dentro desses processos, você consegue encaixar a inteligência artificial, mas você nunca vai conseguir encaixar no processo inteiro. Tá. Você encaixa no começo, no meio, no fim. Então, você vai aumentando a produtividade e criando novos empregos, novos tipos de... O gestor de prompt, você vai criando novas... Só que tem uma tendência, tudo isso tem uma tendência, e aí a tendência da mão de obra especializada. Tá. Você cada vez mais e cada vez necessita de mão de obra especializada, cada vez menos de mão de obra generalista. Tá. E aí as curvas demográficas, né? Quer dizer, a tendência de crescimento vegetativo do mundo, então a tendência é cada vez mais faltar mão de obra especializada. E aí vem a ponte, né? Que a gente quer parte dessa mão de obra especializada, a gente quer criar o funcionário digital, que a gente consegue ocupar alguma coisa, algum espaço dessa falta de mão de obra especializada, criando funcionários digitais. E você falou que vocês estão expandindo, já até está saindo do setor de RH e já está expandindo para outras áreas. Exatamente. Esse modelo de clonar o modelo mental, o cloning technology, ele pode, a gente está descobrindo que pode funcionar para várias outras fases de pipeline de departamentos diferentes, vamos chamar departamentos diferentes. Então, agora a gente está desenvolvendo um que é o MetaLead, que é a busca de lead, a classificação de lead, que tem uma parte humana, a gente consegue parte desse pipeline. Já também. É para gerenciar um banco de dados de lead ou para atrair leads para o negócio? Gerenciar um banco de dados de leads. Entendi, a partir da chegada desses leads, que estaria dentro de um marketing, por exemplo. Não, marketing, mas tem o hunting também de lead, buscar o hunting, a seleção, é muito meio parecido com o recrutamento, né? Tá. A gente até usa, são leads humanos, então a gente usa às vezes até nas mesmas bases. Bases de emprego, por exemplo, para achar LinkedIn, para achar a pessoa certa dentro da empresa certa. Para você abordar. Para você dar para um departamento de vendas. De vendas. Ou seja, é fazer uma curadoria digital de pessoas que possam, né, para conectar aí pessoas. Área fiscal, também estamos criando um terceiro de área fiscal. Então tem ali na nossa linha agora várias surgindo, né? Então a gente entrou num cliente grande e falou, pô, mas aqui tem... Aí eles começaram, né? Aqui pode... Tem acontecido, né? É que a gente não está, aparentemente, a gente vai tirar vaga de gente, né? Não, a gente está agregando valor, está agregando... E aí a história da ciência de dados. A pessoa passa a lidar muito mais com dados, com gestão de dados, a gente já sai então com todos... E a gente vai desenvolvendo, então... Os BIs, né, etc., a partir das informações que a gente tem. Então, o recrutador passa a ser... Então, aí vai mudando o perfil desses profissionais, né? Esse recrutador passa a ser mais um gestor de dados, ele é mais estratégico, né? É mais estratégico. Ele tem mais tempo para... A gente fala que tem mais tempo para a parte branding, para... Employer brand, para atrair os talentos dentro da empresa, construir sua marca. E o que esse novo profissional, né? A gente fala também muito do reskilling, né? Você se adequar a esses novos tempos. O que esse novo profissional precisa ter em termos de, né, leitura de dados? É uma coisa que você já está falando aqui. E é um assunto que eu gosto muito, que a gente gosta muito, que é soft skills, né? O que esse novo profissional que vai lidar com essas inteligências artificiais e com esses dados precisa ter para atuar nesse mercado? Então, a gente tem sentido falta em algumas empresas que a gente entra, que então, são profissionais mais com raciocínio lógico, áreas humanas, né? Eu sou de humanas, né? Mas você vai ter que ter raciocínio lógico, mas você não pode perder a humanização, né? Então, é um conjunto, né? Essa coisa de modelo de trabalho em equipe, né? Eu falo, né?
Fórum Econômico Mundial. o Fórum A Econômico lista do Mundial. fórum, a lista do criatividade e tal, desenvolver essas coisas, né? É basicamente isso. Eu vou né? aproveitar e falar, a gente tem um episódio que falou exatamente sobre as habilidades, né, as competências humanas necessárias para se trabalhar nessa nova economia. A gente vai deixar o card aqui nesse vídeo para que vocês assistam um episódio dedicado sobre soft skills e como desenvolver Não, e essas habilidades. é muito bem feita essas habilidades, porque encaixa muito com o que eu venho vivendo, né? Tá. Realmente, essas habilidades, trabalho em equipe, senso de empreendedorismo, A proatividade, né? Empatia, porque você está lidando com... Né, hoje a gente tem as questões geracionais, né? Muitas pessoas trabalhando com colegas que não têm a mesma idade que a sua, que têm repertórios diferentes. Então, tem toda uma série de habilidades mesmo para o Então, trabalho e com esse crescimento demográfico, então, está faltando mão de obra especializada. Tá. Vai faltar. Tá. Você vai contratar, então, gente... Não vai ter equipe só de jovens, não. Vai ter equipe de velhos, vai ter equipe de jovens. Quer dizer, você vai ter que saber lidar mesmo. Exatamente. Tem muitas habilidades que vão ser exigidas além do trabalho em si, né? O jeito de recrutar vai mudar, mas além disso, você tem que ter outras habilidades para lidar dentro da empresa onde você trabalha com essas novas ferramentas. Fiquei com uma curiosidade. Você comentou das habilidades que tem sentido. Como é que está sendo a aceitação de uma empresa como a Ponte dentro das empresas? Como é que vocês entram? No primeiro, eu falei, né, na nossa história, então a gente fez lá 30 pilotos dentro da empresa. Tá. E era o modelo de, a gente vai fazer um match mais rápido, a gente vai conseguir ganhar produtividade. Era esse o discurso. Esse era o discurso. E muita barreira, porque primeiro você não vai conseguir fazer igual a que eu faço, você vai estar, de alguma forma, ocupando colocando em risco a minha ocupação, né? Minha ocupação, etc. A gente mudou, a gente não faz, a gente não quer, a gente está querendo facilitar. Quer dizer, em vez de você ler 100 currículos, você vai ler, é um funcionário digital, você vai dar o cargo, tudo que é muito chato para você fazer, você vai dar para ele, só que ele vai fazer com a mesma eficiência que você faz. Só que ele vai te dar aquela lista quente, aí você vai trabalhar muito melhor aquela lista final, com muito mais humanidade, você conseguir dar feedback em todo mundo. Então, na verdade, o ganho pro teu trabalho, ele está te ajudando, ele é um auxiliar, é um empregado para você. Então, aí que você acha que está o pulo do gato para conseguir entrar dentro das empresas, quando você mostra para aquele funcionário que hoje faz o recrutamento e seleção, que aquilo vai ajudar o trabalho dele. E está agregando valor, ele está aprendendo a lidar, e é o futuro, ele vai ter que lidar com ferramentas de ciência de dados, com inteligência. Então, a gente está dando oportunidade ele vai ficar... Seja pioneiro nessa mudança. Você vai ser um profissional que vai ser requisitado, por saber lidar. Por saber lidar com Não, muito bacana. Eu acho que tem o desafio de desenvolver a plataforma, para que ela seja útil, mas também você tem que saber vender dessas obras. Até vou rapidamente detalhar, né? Quando a gente faz lá o tal dos raciocínios, você cria lá. Então, eu uso 18 raciocínios para fazer um ranking. Eu olho raciocínio a raciocínio e eu começo a ter insights dos raciocínios, né? Então, eu tô com muito problema para ocupar tal vaga. Por quê? Porque as minhas exigências são tais, assim, né? Tá. Eu quero tantos anos de experiência, tantos anos... Né? E você fala, mas e aí o profissional tá caro, tá difícil, eu tenho que pagar muito. E aí você começa, olhando a ciência de dados, você começa a entender que, se eu flexibilizar em algum ponto aqui, me gera uma quantidade de candidatos muito mais grande. Mas e se eu flexibilizar? Mas é sutil, você vai dando uma flexibilizada, você vai aumentando a ponto de você conseguir melhorar a sua capacidade de empregar gente, de contratar. E aí você consegue mostrar isso para um gestor, né? Tá muito caro, né? Agora, se você flexibilizar nesse ponto exato... Por exemplo, exigir 10 anos de fluência em inglês, exigir 3 idiomas, por exemplo, porque a empresa ela é global. Mas ele, na prática, usa os 3 idiomas? Não usa. Então, e se a gente flexibilizar aqui? Esse tipo de coisa. Você falando, me deu uma curiosidade também, eu não sei se isso tem a ver com vieses ou tem a ver com... Até uma questão cultural. Existem algumas indústrias, eu como agência de comunicação vivo muito isso, que elas tendem a repetir modelo. Por exemplo, elas têm algumas crenças fortes. Eu trabalho num segmento, sei lá, automobilístico. E aí eu preciso de engenheiros novos e tal. Eu só vou contratar, então eu vou lá no meu concorrente e contrato da minha concorrência, porque eu quero aquele cara já pronto, que conheça o mercado, que conheça o setor, que conheça tudo.
E isso vai circulando. Eu já cheguei em clientes que falam, e a gente se conhece tudo aqui, ó. Esse funcionário foi meu, foi do concorrente, foi do outro. E está vivendo nesse ciclo. Mas isso não tem diversidade, né? Exatamente. Você não está preparando a sua empresa, né? Você está se resguardando Você está querendo não perder naquela curva de aprendizado, trazendo alguém já pronto, né, no seu setor. Mas aí você perde em criatividade, em inovação. Exatamente, você Né? perde de outra forma. Esse modelo de recrutamento de vocês, você acha que favorece essa diversidade? Que também é um tema quente dos tempos. Favorece por 2 motivos. Quando você cria, e aí só dos vieses, né? Então, por que ele acaba contratando gente igual, né? Isso. E muitas, Pronto. Ele quer o cara pronto. Gente igual. Muito porque ele criou lá um modelo na hora de contratar. Então, quando você estrutura você faz essa busca que a gente chama de, entre aspas, objetiva, Tá. você estrutura isso, você consegue enxergar muito aonde essa história da flexibilidade, onde eu posso flexibilizar para poder criar uma equipe, para ter mais chance de contratar gente, para baratear o meu custo. Então você acaba flexibilizando, melhorando. Então você começa a criar equipes mais diversas, né? Tá. E aí sem viés de preconceito, porque o viés de preconceito é muito claro. Aí tem a história da transparência. Uhum. Se você montar o seu modelo mental com algum viés, ele está lá escrito. Quer dizer, então, aí as empresas já barram de entrada. Então, a gente já tem modelo que já... Você não pode pôr seleção por cor, seleção por... Não pode. Com o né? ser humano, isso é muito... É subliminar. Exatamente. Não é escancarado, não é transparente, né? São... Muito bom. Vamos para o nosso quadro Grifo? do Nosso grifo? Do nosso grifo. A gente vai falar aqui, Marcos, a gente fala qual é o assunto que a gente grifa, né? Pega a caneta, marca texto e grifa aí nessa conversa que a gente teve. Qual que é o seu, Cássia? Olha, tive um no primeiro bloco e outro no segundo. Deixa eu começar lá por trás. Eu gostei muito do cientista de recrutamento. Eu acho que esse termo, ele é nominativo a uma nova profissão, né? Fica a dica. A gente sabe que muitas profissões deixarão de existir, mas muitas outras passarão a existir. E o cientista de recrutamento me parece ser um grande destaque aqui desse episódio. Se você está assistindo, conhece alguém que tem o perfil, a habilidade para estar nessa área, ou que mereça fazer esse reskilling, procure a ponte, procure esse tema na internet, que é algo que está acontecendo muito. E não posso deixar de mencionar agora no final, né, sobre a questão das possibilidades que a inteligência artificial está abrindo para as empresas delas se atualizarem em relação aos temas do ESG. Né? A gente falou de transparência, de governança, de diversidade. Então, são temas que precisam ter a atenção dos empresários. E então aqui a gente vê a inteligência artificial com esse lado positivo, né? Como a gente comentou no começo, ela pode ser muito boa, pode ser muito ruim. E eu estou vendo de um lado muito positivo com o que a gente viu aqui. Desculpa, eu grifei 2, amiga. Não, eu vou ficar no seu grifo, só vou complementar o que o Marcos falou, que é muito bacana, assim, que ela pode aumentar a produtividade em 25%. Olha que número que encanta, eu acho que qualquer gestor, qualquer empresário, né? E todos nós, eu acho que a gente quer também melhorar a nossa produtividade como profissional em 25%, até mais que isso, né? E Marcos, é um prazer, queria que você falasse aí, deixasse seus contatos em relação, né, os seus contatos pessoais mesmo, LinkedIn, ou da Ponte também, quem quiser saber mais, procurar, fazer os testes lá na sua própria empresa, dá seu recado final. Então, a Ponte, eu sempre falo o site, né? Então, www.aponte.com.br. Certo. Tem tudo lá, tudo que eu falei tá lá. Tem filme, né? Mas a Ponte também está no LinkedIn, a Ponte Web, né? Então, a Ponte Web no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. E o meu é Marcos D'Alessandro, não tem muitos Marcos D'Alessandro por aí. Pode trocar uma ideia contigo também, né? Muito legal. Obrigada por ter vindo, por ter contribuído com o nosso canal. E espero aí, desejo todo o sucesso do mundo para os seus negócios e para a carreira empreendedora que você se jogou agora de vez. Não, obrigado. Eu achei achei o jeito, a dinâmica muito boa. Muito obrigado. Me deixou muito à vontade. Legal, muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente conversou hoje com o Marcos D'Alessandro, da Aponte, apponte.com.br, é o site deles. E aqui eu gostaria de pedir para vocês, quem gostou desse episódio, quem gosta desse tema e dos outros episódios que a gente trata aqui no videocast Somos Curatas, que se inscreva no nosso canal,
curta esses vídeos, compartilhe, mande para o grupo do WhatsApp das pessoas que você tem na sua rede e que estão interessadas em saber mais sobre a nova economia, sobre comunicação, sobre o trabalho nesse novo momento que a gente vem vivendo, porque tudo isso é conhecimento, é uma forma da gente também colaborar para que a gente se desenvolva nesse novo momento. Então, fica aqui o meu pedido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.